Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê que está oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, primeiro dia dessa novena, e nós escutamos esse evangelho tão bonito de São Mateus. Vocês sabem que esse é um texto quase que clássico na liturgia, porque esse evangelho de São Mateus é o evangelho da quarta-feira de cinzas.
É com esse evangelho que a gente começa a quaresma todos os anos. E ele traz sempre uma lição muito bonita, porque ele fala dos exercícios da quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Mas como nós estamos no tempo comum, eu não vou olhar para os 3 exercícios, mas eu quero falar daquilo que Jesus já coloca no começo. Jesus, quando ensina os discípulos, existem muitas maneiras de ensinar. E Jesus tinha uma maneira que era muito comum. Ele trabalhava com alguns exemplos que não deviam ser seguidos. Tinha um pessoal, os chamados saduceus, fariseus, alguns líderes, que traziam um tipo de comportamento que Jesus questionava e aproveitava desse comportamento para ensinar os discípulos. E é o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo assim: olha, o jeito de fazer as coisas vocês vão aprender. Não aprendam com esse povo que faz dessa maneira. Os tais dos hipócritas são esses mestres que Jesus criticava e que tinham muitas coisas que poderíamos destacar, mas apenas uma me chama a atenção. Jesus dá a entender que eles faziam o que faziam para ter uma certa atenção das pessoas. Isso é muito comum, né? A gente às vezes cria certas situações porque a gente gosta, todo mundo gosta, e se alguém me dizer que não gosta, eu acho que está mentindo. Todo mundo gosta de reconhecimento, todo mundo gosta de afago, todo mundo gosta de um elogio, todo mundo gosta de uma série de coisas boas. Jesus está dizendo assim: olha, parece que esse povo faz as coisas para chamar a atenção, e eles estão perturbando a ordem das coisas. Vocês fiquem atentos, porque isso beira a hipocrisia. E aí Jesus começa a ensinar dentro da relação com o Pai. Olha, quando vocês forem fazer, façam na descrição. Não se preocupem com o resultado, mas se preocupem em fazer aquilo que precisa ser feito. Se por um lado Jesus critica aqueles homens que faziam as coisas para chamar a atenção dos outros, por outro lado ele está apontando um outro horizonte. A gente precisa fazer não porque a gente tem uma necessidade exagerada de receber algo dos outros. A gente faz porque na verdade a gente já recebeu. É a tal da história da recompensa. Quando vocês forem rezar, não precisa ficar mostrando para os outros que vocês sabem rezar. Vai para o teu quarto, reza, porque o Pai que vê tudo que está escondido, Ele te dará a recompensa. Jesus parte de um princípio que é decisivo na nossa fé, e o coração dele deve nos ajudar a isso. Aquilo de melhor que nós temos, nós já recebemos. Deus já nos deu. A gente não tem essa necessidade de procurar fora o que Deus já nos deu. Vocês sabem que o essencial nós ganhamos sem ter pedido. O essencial que sustenta a nossa vida, nós ganhamos sem ter pedido. Vejamos algumas situações. Eu tenho certeza que ninguém aqui pediu para nascer. Alguém aqui rezou para existir? Teve que fazer novena? Eu estava lá dentro da minha mãe, e aí eu fui pedir: Senhor, né, faz com que eu nasça. Não, eu nem lembro como é que foi que eu nasci. Alguém ontem, talvez algumas pessoas fizeram isso, é muito bom. Eu, por exemplo, acabei esquecendo. Quem de nós ontem rezou e pediu: Senhor, que amanhã eu amanheça vivo? Talvez a gente se esquece de pedir essas coisas e Deus dá. Alguém pediu por esse ar que está respirando? Alguém pediu por esse sol bonito que hoje nasceu? O essencial nos foi dado sem que a gente tivesse conta do essencial. E o teu Pai, que vê o que está escondido, Ele te dará a recompensa. Eu poderia perguntar para você, eu poderia perguntar para mim, qual é a recompensa que o Pai já nos deu? Olha, padre, ele não me deu nada ainda, então está difícil. Pode ser que você se sinta assim, eu não tô te desconsiderando. Pode ser que você seja uma pessoa muito ferida na fé. Pode ser que você seja uma pessoa muito arisca com Deus. Você até vem para a igreja, você até faz novena, você até cumpre alguns preceitos, mas lá no fundo, você tem uma pontinha de desconfiança, porque você colocou na cabeça que tem gente e até Deus está te devendo alguma coisa. Quem que está te devendo alguma coisa?
eu acho que ninguém deve nada para ninguém. O que a gente deve para os outros é dinheiro se a gente pega emprestado, né? É isso. É isso. Às vezes, até mesmo no âmbito das relações, a gente fica esperando de gente que não vai dar nada para a gente. Às vezes tem uma pessoa que te machuca, aí você passa 5, 10 anos pensando, ele poderia vir pedir desculpa. Não vai pedir desculpa coisa nenhuma. Por que ele não gosta de mim como eu mereço? Não sei. Por que não me tratam como eu mereço? Por que dentro da minha casa não me reconhecem? Ou por que dentro da minha casa não reconhece o meu valor? O Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Tem alguma coisa que a gente já recebeu e a gente precisa aprender com essa primeira leitura. A primeira leitura usa uma expressão tocante. Eu fiquei curioso com essa expressão. Eu vou até retomar, se vocês me permitem. Deixa eu pegar a primeira leitura aqui. Só me dá um instantezinho para eu recuperar, porque eu fiquei com isso na cabeça. Só um instante. Eu perdi agora, gente, vai. Aqui. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor... Não, eu estou lendo o texto errado, não é isso. Eu estou lendo na quinta-feira, hoje é quarta, não é? Hoje é quarta, né? Aqui, olha que coisa bonita. Olha, irmãos, olha que coisa bonita. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Agora, dê cada um conforme tiver decidido em seu coração. Tem coisas que a gente decide com o coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. O que está dizendo a primeira leitura? Nós recebemos algo de Deus. E isso não é conversa fiada, isso não pode ser conversa fiada. É o que Jesus está dizendo para os discípulos dele: olha, eu estou dando tanta coisa para vocês, vocês não precisam fazer teatro, vocês não precisam fazer graça para os outros, vocês não precisam fingir o que vocês não são, sejam vocês, mas deem aquilo que de mim vocês receberam. O que eu queria deixar para vocês é isso. O primeiro passo da vida cristã é olhar para o coração de Jesus e perceber que esse coração bate por nós. Todos nós precisamos crescer nessa consciência. Todos. Isso também serve para mim. Eu não posso achar que eu já entendi tudo do amor de Deus. Eu não posso cair na presunção de achar que eu já experimentei suficientemente o amor de Deus, porque eu ainda não aprendi tudo e eu ainda não vivi suficientemente o amor que Deus tem por mim. A vida vai me colocar em situações, a vida vai me dar provas do quanto Deus é amoroso e do que Ele é capaz de fazer por nós. E aí a gente se dá conta de que nós temos muito dentro da gente. E se a gente tem muito, por que não partilhar? De graça recebeste, de graça deveis dar. Domingo, eu vou contar uma situação que mexeu muito comigo e me fez muito bem. Domingo, eu tenho quase 10 anos de padre. Tenho quase 10 anos. Pela primeira vez na minha vida de padre, no domingo eu rezei missa dentro de um presídio. Um presídio não é um lugar muito gostoso, não. É a primeira vez que eu tinha colocado o pé num presídio. Mas tem gente que, se for num presídio, vai acordar para a vida, porque vê coisas que chamam a atenção. O pessoal da Pastoral do Menor me chamou para rezar uma missa na Fundação Casa, que tem esse nome de Fundação Casa, mas é um presídio. As pessoas vivem presas. E eu fui rezar uma missa. Eu nunca mais vou esquecer daquela missa. Eu cheguei, aquilo, a gente não está acostumado, né, com tanta coisa nova, então você fica impactado. E aí eu fui rezar uma missa para 19 adolescentes, 19, dentro de uma sala, aquele monte de segurança, todo mundo meio desconfiado, né, porque é um clima diferente. Uma missa numa mesa de plástico que eles providenciaram com as coisas que eu levei da paróquia para rezar a missa. E aí comecei a rezar a missa, e é uma missa que você tem que ir rezando e fazendo uma catequese.
porque eles não estão habituados com aquilo, inclusive até que mesmo que eles querem participar, talvez não são nem católicos, então tem noção daquilo. E aí eu fui rezando a missa, e olha para você ver como é que a vida vai colocando na gente as oportunidades para a gente perceber o quanto o amor de Deus é grande. Quando eu consagrei o pão e o vinho, eu olhava para o pão e olhava para aqueles meninos e me vinha isso no coração. Mas foi por eles que o Senhor se deu. Foi por eles. Eu olhava para o olhinho daqueles rapazes e eles estão lá dentro, não é porque eles tiraram nota alta na escola. Eles estão lá porque eles erraram por uma série de fatores que agora não convém julgar. E aí eu olhava e pensava, estive preso e vieste me visitar. Evangelho de São Mateus. E aí eu olhava para o cálice e para a Eucaristia e ficava pensando, mas Jesus, tem tanta gente que preferiria que esses meninos estivessem mortos, tem tanta gente com raiva desses meninos, porque eles fizeram o que fizeram, e o Senhor se deu para eles. Gente, eu me senti tão em paz. Aí acabou a missa, isso foi durante a consagração. Olha para você ver, padre, 9 anos de ministério. Eu não esperava viver aquilo enquanto eu estava consagrando. Aí acabou a missa, aí uma moça da pastoral menor falou assim, padre, foi a primeira vez do senhor aqui, como é que o senhor se sentiu? Eu me senti muito bem. Aí eles ficaram com os olhos arregalados. E por que o senhor se sentiu bem? Porque aqui eu senti a presença de Deus. Eu entendi de novo o que é o amor de Deus. Eu entendi o que é o amor de Deus. Ele ama tanto, que Ele é capaz de dar tudo para quem não vai dar nada. Entenderam o que o padre está dizendo? Qual que é a tua recompensa? Olha, aqueles rapazes, eles estão lá, a gente não chegou nessa situação, né? Enquanto eu entrava naquele lugar, eu pensava, gente, poderia ser eu aqui, né? Poderia ser eu, mas não sou. Deus ama todos, e Deus tem um amor imenso por cada um de nós. A nossa recompensa, a gente já recebeu. A gente se desgasta muito com os outros, esperando muito dos outros, dependendo muito de muita coisa que não vai levar a lugar nenhum. Quando, na verdade, a gente tem muito mais para dar do que para receber. Ninguém te deve nada. Quem te devia, já pagou. Quem te devia, mas tem uma pessoa que me magoou, tem uma pessoa que me feriu, tem uma pessoa que não me deu o amor que eu merecia. Quem tinha que pagar alguma coisa, me parece que já acertou as contas. Nós já recebemos a recompensa. Nós somos filhos muito amados. E que a nossa vida seja reflexo desse amor. Mas na minha casa tem uma pessoa que não merece o meu amor. Pois é, mas a gente também não merece o dele, né? Né? Mas no meu trabalho, padre, tem um colega de serviço que ele faz na minha vida o inferno. Pois é assim. Ele também passou por essas coisas. O coração de Jesus também passou por isso. Mas tem alguém que eu não consigo perdoar, tem alguém que eu não aceito, tem situações que são difíceis. Para todos nós existem situações difíceis, mas a gente precisa aprender a colocar tudo isso no coração de Jesus. No coração de Jesus. O coração de Jesus, que é o amor. Santa Teresinha disse, o amor me explicou tudo. O amor explica tudo. O amor interpreta tudo. O amor dá direção para absolutamente tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês que participam dessa missa e que Deus cada vez mais abra os nossos olhos, que a gente enxergue aquilo que nós temos nas mãos, porque o Pai que vê o que está oculto, Ele nos dá a recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.